Olá pessoal, tudo bem? E aí, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar, descobrir novas culturas e conhecer os lugares mais lindos do nosso planeta. E hoje nós vamos visitar Jerusalém, a capital religiosa de Israel. Uma das cidades mais antigas do mundo e visitada todos os anos por milhares de turistas. Nós vamos conhecer o Muro das Lamentações, vamos caminhar pela Via Dolorosa e visitar outros lugares por onde Jesus e tantos personagens que estão na Bíblia passaram. E nos quadros Checklist e Você Sabia, você vai descobrir dicas e curiosidades sobre essa cidade. E aí, tá preparado para viajar para a Terra Santa? Então, se você gosta de viajar, viaje comigo! Ao visitar Israel, é importante ter em mente que esse país é muito mais do que um destino para peregrinos e religiosos. Israel é um país de uma grande herança histórica e cultural, palco de acontecimentos que mudaram o mundo e influenciaram toda a cultura ocidental. Localizada em uma região que une naturalmente África, Ásia e Europa, a terra dos judeus sempre foi um lugar visitado por exploradores, comerciantes e conquistadores. Persas, romanos, bizantinos e cavaleiros cruzados deixaram aqui suas marcas, ora construindo grandes monumentos, ora destruindo ícones do passado. Independente de sua fé e da sua religião, visitar Israel é compreender um pouco dos acontecimentos que mudaram a nossa forma de ver o mundo. Jerusalém é a capital de Israel e uma das cidades mais antigas do mundo. É considerada sagrada por 3 das mais importantes religiões do mundo e continua sendo disputada por judeus e palestinos. Bem em frente à cidade de Jerusalém está o Monte das Oliveiras. Poucas oliveiras, muitos turistas. O Monte das Oliveiras é o local onde, segundo a Bíblia, Jesus ascendeu ao céu. Suas encostas são cobertas por bosques e olivais e por um centenário cemitério judeu. Como acontece em todo Israel, os lugares sagrados foram ocupados nos últimos 2000 anos por igrejas, mesquitas e sinagogas. Vale a pena conhecê-las e apreciar a sua arquitetura e história. Essa igreja marca o local onde, segundo a tradição, Jesus olhou para Jerusalém e profetizou que ela ia ser destruída. Um dos lugares mais visitados do Monte das Oliveiras é esse aqui, o Jardim do Getsêmani. Segundo a Bíblia, foi aqui que Jesus passou suas últimas horas de agonia. Uma igreja marca o local e recebe peregrinos de todas as partes. Jerusalém tem hoje cerca de 1 milhão de habitantes e ultrapassou em muito os limites dos seus antigos muros. É uma cidade vibrante que mistura em suas ruas o antigo com o moderno, o secularismo com a religião. Em Jerusalém, você precisa visitar ao menos 2 museus. Um deles é esse aqui, o Museu de Israel. O Museu de Israel foi fundado em 1965 e é dividido em várias galerias e exposições. Dentre elas, há uma dedicada a pintores famosos e um jardim repleto de obras de arte moderna. Uma das áreas mais visitadas é a gigantesca maquete de Jerusalém do Templo de Jesus. Através dela, é possível entender a localização de antigos lugares, como a Fortaleza de Herodes e o Templo de Salomão. Debaixo dessa cúpula, chamada de Santuário do Livro, estão guardados os maiores tesouros do Museu de Israel. Ali estão os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são compostos por dezenas de pergaminhos descobertos a partir de 1947 nas cavernas de Qumran, nas margens do Mar Morto. Neles estão preservados alguns dos manuscritos mais antigos da Bíblia, escritos há mais de 2000 anos.
Esse aqui é o Museu do Holocausto, o maior museu do mundo que lembra esse terrível ato feito pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Construído em concreto e na forma de um longo triângulo, esse museu homenageia as vítimas do Holocausto através de fotos, vídeos e objetos da época. Uma das alas mais impressionantes é a Sala dos Nomes, construída para lembrar os mais de 6 milhões de judeus mortos nesse hediondo momento da história. Na entrada do Museu do Holocausto, nós encontramos a Alameda dos Justos. Aqui está plantado uma árvore para cada homem ou mulher que ajudou os judeus na época do Holocausto. Aquela árvore é a mais famosa, ela foi plantada em homenagem a Oskar Schindler, eternizado no filme de Hollywood. A história antiga de Israel e do início do cristianismo estão espalhadas por todos os cantos da cidade. Túmulos, cemitérios antigos, igrejas e capelas se espremem por entre vielas que permanecem inalteradas por mais de 2000 anos. Segundo a tradição, esse lugar é o cenáculo, o lugar da última ceia de Jesus. Ele foi preservado pelos romanos, destruído pelos persas, reconstruído pelos cruzados, já foi sinagoga, já foi igreja católica, já foi mesquita. Não se sabe se Jesus realmente teve a última ceia aqui. O que eu sei é que é um lugar muito bonito que reúne arquitetura de vários estilos e de várias épocas. Outro lugar histórico é a cidade de Davi, onde foram encontradas ruínas do palácio do segundo rei de Israel. Debaixo do palácio foram descobertos 2 túneis, usados para abastecer a cidade de água, mesmo quando ela era sitiada. Esse aqui é um dos túneis, o túnel de Ezequias, escavado mais ou menos 800 anos antes de Cristo para evitar o cerco de Jerusalém. Esse túnel foi escavado na pura rocha, usando 2 frentes de trabalho que se encontraram no meio do caminho. Isso há mais de 3.000 anos. Ele servia para abastecer a piscina de Siloé, local onde Jesus realizou um dos seus milagres, devolvendo a vista a um homem cego. Nem todos os lugares históricos estão dentro de Jerusalém. Belém, a cidade do nascimento de Jesus, fica a 10 quilômetros de distância. Esta é a Igreja da Natividade, construída no lugar onde supostamente nasceu Jesus Cristo. Só que não é fácil chegar até lá. Existe uma fila, uma espera de até 2 horas. Finalmente chegamos na capela da Igreja da Natividade. Isso aqui está embaixo da igreja. Há 2 lugares importantes aqui embaixo. Um é onde Maria recebeu os Reis Magos, que é o lugar do presépio, que está aqui à minha direita. E lá no fundo, onde as pessoas estão se abaixando, é o lugar onde a tradição diz que nasceu Jesus. Existe uma estrela no chão marcando o lugar e várias pessoas querem tocar e tirar foto ali. A cidade antiga é certamente o ponto mais visitado de Jerusalém. Essa área de apenas 1 km² está cercada por muros otomanos, erigidos no século XVI. Esse pedaço de Jerusalém já foi palco de muitos conflitos, cujas marcas ainda são visíveis em suas portas. A cidade antiga de Jerusalém é dividida em 4 partes: a muçulmana, a judia, a cristã e a armênia. Cada parte da antiga Jerusalém tem características próprias em termos de arquitetura, cultura e gastronomia. É preciso caminhar pelas ruas e vielas dos 4 bairros para se entender sua complexidade e apreciar sua beleza. Muitas das ruas da antiga Jerusalém se transformaram num grande mercado. Aqui se encontra de tudo: comida, roupas, artigos religiosos e, é lógico, as lembranças. O pátio da igreja do Santo Sepulcro é como se fosse uma Babilônia, ou na verdade uma ONU. Tem pessoas de todas as raças, todas as cores, todas as línguas, todas com o mesmo objetivo:
conhecer a cidade de Santiago. Where you come from? United States of America. Okay. Uganda. Ukraine. Russia. Russia? Yeah. Thank you very much. Brasil, São Paulo. A Igreja do Santo Sepulcro é uma das estações da Via Sacra. Por marcar o lugar onde Jesus foi sepultado, é uma das mais visitadas e onde se pode observar as maiores expressões de fé. A Via Sacra é também conhecida como Via Crucis ou Via Dolorosa e marca o caminho percorrido por Jesus desde a sua condenação até a sua morte e sepultamento. São 14 estações, percorridas diariamente por milhares de pessoas. Porque o mundo não pode ser que nem a Via Dolorosa. Cristãos, judeus e árabes, todos comemorando juntos a sua religião. Sem luta, né? Podia ser assim. Dentro dos muros da cidade antiga está um dos lugares mais sagrados para o judaísmo. Esse aqui é o Muro das Lamentações, um lugar muito especial para o povo judeu. Milhares deles vêm até aqui todos os dias para pedir e agradecer ao Deus de Israel. O Muro das Lamentações é, na verdade, parte dos fundamentos do antigo templo. Nele, os judeus se reúnem diariamente para adorar e pedir. O muro é dividido em duas partes, uma separada para as mulheres e outra exclusivamente para os homens. Muitos visitantes também frequentam esse lugar e deixam nas fendas das antigas rochas seus pedidos e orações. Hoje é o final do sábado, por isso muitos deles vêm até aqui para festejar e comemorar o final do dia sagrado. E aí, estão gostando da nossa viagem por Jerusalém? É incrível você, depois de ler tantas coisas, tantas histórias sobre uma cidade, poder visitar, né? É verdade. E se você visitou Jerusalém antes, você sabe disso. Divida suas dicas de viagem, as suas fotos conosco. Basta acessar o nosso Facebook. E se não tem Facebook, não tem problema. Entre no nosso site e mande um e-mail com as suas fotos. www.viagemcomigo.tour.br. Olha, no próximo bloco a gente tem o Você Sabia e o Checklist, que hoje estão especiais, você não pode perder. O Mar Morto é tão salgado que é mais fácil boiar do que mergulhar. Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo da TV Novo Tempo. Está gostando da viagem por Israel? Está gostando de Jerusalém? Nós vamos falar ainda mais sobre essa fantástica cidade agora, no quadro Você Sabia? Israel é um pequeno país com apenas 424 quilômetros de extensão e 114 quilômetros de largura. Sua área, de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, caberia tranquilamente dentro do estado de São Paulo. Ele é cortado por uma grande falha geológica, dentro da qual corre o Rio Jordão, o mais importante rio da região. Dele é retirada a água que irriga parte das plantações de Israel e da vizinha Jordânia. Para ir de Jerusalém ao Vale do Jordão, é preciso cruzar o deserto da Judéia, um lugar extremamente seco e habitado somente por tribos de beduínos. Durante o caminho, pode-se fazer paradas bem interessantes.
Nós estamos a 422 metros abaixo do nível do mar. Eu nunca pensei que ao dizer isso estaria tão seco. Acontece que nós estamos no fundo de uma falha geológica, no lugar mais baixo da superfície terrestre. Essa falha começa ao norte na Síria e termina ao sul na África. Aqui em Israel, uma parte dessa falha é preenchida por um grande lago salgado, é o Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais profundo da superfície da Terra. Ele tem cerca de 80 quilômetros de extensão e é alimentado exclusivamente pelo Rio Jordão. O Mar Morto também é uma divisa entre dois países. Deste lado, Israel. Aquelas montanhas ali são a Jordânia. O Mar Morto recebe esse nome devido à sua alta salinidade. Ele contém uma concentração de sal 10 vezes maior do que qualquer oceano. Essa salinidade faz com que qualquer peixe que cai em suas águas morra imediatamente. O Mar Morto é tão salgado que é mais fácil boiar do que mergulhar. Vou aproveitar o descanso e ver o que aconteceu em Israel essa semana. Nas margens do Mar Morto, encontramos uma montanha que se destaca entre as demais. No seu topo, foi construída uma fortaleza quase inexpugnável. Para chegar até ela, hoje temos duas opções: uma escalada pela Trilha da Serpente ou esse bondinho. Adivinha qual escolhemos? Às margens do Mar Morto, ergue-se uma montanha de 400 metros de altura e no alto dela uma fortaleza. Essa aqui é Massada, uma fortaleza que é símbolo da liberdade e da luta do povo de Israel contra os seus inimigos. A fortaleza de Massada foi construída pelo rei Herodes o Grande no 4º século a.C. Ela foi erguida sob uma montanha de 400 metros de altura, completamente isolada das demais. Sobre ela foram construídos fortes, armazéns e vários palácios, tudo alimentado por um engenhoso sistema de canais e cisternas. Daqui de cima se tem uma vista privilegiada de toda a região. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, foi aqui que os judeus montaram o último foco de resistência contra o Império Romano. Por isso, hoje Massada é um símbolo de luta e determinação para o povo judeu. Andar por Jerusalém é uma experiência emocionante. Você está cercado de história e fica imaginando os personagens que já passaram por aquelas ruas. É tão emocionante que existem pessoas que perdem um pouco o seu sentido e começam a andar pelas ruas sem direção. Essa doença é conhecida como Síndrome de Jerusalém, causada pela emoção de estar nesse lugar. Agora, a emoção mesmo é quando a gente vira a Nova Jerusalém, que vai descer do céu e está descrita no livro de Apocalipse. Me acompanhe na leitura. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está sobre os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Espero que, além de visitar essa Jerusalém terrena, um dia possamos juntos estar na Nova Jerusalém, preparada pela própria mão de Deus, não por um dia, mas para sempre.
checklist de hoje vai nessa loja amarela aqui, ó. A gente vai conversar com o Luiz Gonzaga, o diretor da Bifoto, uma loja especializada em fotografia. Ele vai dar algumas dicas pra gente de como a gente pode melhorar a qualidade das nossas fotos. Vem comigo. Durante sua viagem de férias, a câmera fotográfica deve ser indispensável. Mesmo com tantos smartphones, esses celulares com câmeras avançadas, nada supre a fotografia da câmera fotográfica. E hoje o checklist veio conversar com o Luiz Gonzaga, diretor de uma loja especializada em fotografia, a Bifoto, que fica aqui em Alphaville, em São Paulo. Luiz, muito obrigado por você estar recebendo a gente aqui. Ok, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos falar sobre fotografia, um assunto que realmente é muito importante e interessante também. Com certeza. Afinal, a pessoa ela economiza tanto para fazer uma viagem, a viagem dos sonhos, e vai tirar foto com o celular? Não dá, né? Não pode. Simplesmente não é cabível. Você investir numa viagem e deixar para colher imagens no celular. Entendi. E como a gente deve escolher uma câmera fotográfica? Basicamente, o primeiro passo é saber o que você quer da fotografia e para que você quer essa fotografia. Se ela for simplesmente para registros, sem muita importância nas imagens capturadas, você pode partir para uma câmera básica. Básica no sentido de ela te dar todas as configurações já prontas para você simplesmente escolher um tipo de foto, outro tipo de foto e colher essa imagem. Partindo daí, você pode comprar uma câmera básica, uma semi-profissional ou as profissionais. Naturalmente, isso envolve dinheiro. Sim. E aí, cada um precisa saber o quanto pode ou não investir nesse quesito. E quais são as funções, as indispensáveis numa câmera de fotografia básica? Para quem quer colher uma imagem com perfeição e qualidade, ele precisa ter nessa câmera controle de abertura do diafragma e controle de velocidade de disparo. Essas duas funções são básicas. São básicas. Aliado a um controle de ISO, que é a sensibilidade que a câmera tem de captar imagens. Chama ISO. ISO. E um suporte, que é um tripé. Então a câmera depende muito também do estilo da viagem da pessoa, né? Sim, depende muito do estilo da viagem. Se você vai fazer uma viagem onde você vai visitar museus, castelos, muito provavelmente você não vai poder usar flash. Os ambientes são geralmente escuros e você precisa registrar aquele momento. Por outro lado, se você vai para uma natureza, um campo aberto, com bastante luz, aí já é um outro tipo de equipamento. Entendi. Entendeu? Não que o mesmo equipamento não sirva para as duas coisas. Uma câmera básica ela até serve, né? Mas tem os limites. Mas tem seus limites. Você precisa ter um pouco de conhecimento de fotografia. Ah, entendi. Então é melhor, se você não sabe muito, pega a câmera básica ali, que tem essas funçõezinhas que é fácil mexer. Fazer uma colinha ali, o que é abertura, o que é velocidade, levar um tripézinho ou um monopé, você está coberto para tirar imagens perfeitas. Tá certo, Luiz. Muito obrigado por você ter vindo aqui no checklist de hoje. E quem quer encontrar a Bifoto, como é que faz? www.bifoto.com.br ou entre em contato com a gente no departamento de vendas por 41918856. 11, né? Prefixo 11, São Paulo. Tá certo, então. Espero que você tenha anotado as dicas e na próxima viagem não deu mole de ir sem uma câmera fotográfica. Bom, a nossa viagem por hoje está acabando, mas ela continua na internet. Se você quer ver o programa de hoje ou algum programa que você já perdeu, é só acessar o www.viagecomigo.tour.br e lá você encontra dicas de viagem, onde comer, onde dormir e, quem sabe, escolher o destino das suas próximas férias. E por falar em próxima, no nosso próximo programa, estamos preparando um destino especial para você. Veja só! Gostou do que nós estamos preparando para o nosso próximo encontro? Você não pode perder essa viagem. Anote aí na sua agenda o horário dos nossos programas aqui na TV Novo Tempo e você já sabe. Se você gosta de viajar, viaje comigo!
O Mamoto. O Mamoto? Não é Mamoto. Mamoto é no Japão. Mar Morto é em Israel. Mamoto. Mamoto. Se você acha que pichação é uma coisa recente, dá uma olhada aqui. Esse grego esteve aqui em 1876 e deixou a sua marca. Está escrito entrada baixinha, cuidado. Vou usar o jornal como vela, vou até a Jordânia. Vai! Você gostou do Viagem Comigo de hoje? Então inscreva-se no nosso canal, é só clicar aqui ó, no símbolo do nosso programa. Ou então deixe o seu like, ele é muito importante pra gente. Para conhecer esse destino pessoalmente, clique ali ó, no símbolo da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. E para continuar assistindo outros vídeos, é só clicar aqui.